Olá, esse é o podcast da Fine Art Prints no Acervo. Meu nome é Christian Camilo e esse vai ser a primeira edição do podcast com um convidado, no caso uma convidada, pintora. A gente, nesse podcast da Fine Art Prints, trouxemos fotógrafos, mas agora vamos começar a trazer ilustradores e artistas de outras vertentes. E nesse episódio temos uma artista carioca, Monique Serenado. Monique, tudo bem? Tudo bom, Christian? Que bom, que eu agradeço mais uma vez, já agradeci em off e agradeço de novo agora. Muito feliz de ter você como a primeira pintora do podcast. E eu queria inicialmente saber um pouco da sua origem. Eu sei que você nasceu no Rio, mas eu queria saber se a sua família é do Rio de Janeiro, se a sua cultura, assim, desde quem te cerca. Eu gostaria de saber um pouco da sua origem. Eu sou do Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio de Janeiro, né? Meus avós paternos são nordestinos, alagoano e paraibano, e meus avós maternos são cariocas, da região da Zona Oeste, Campo Grande, Realengo, né? E eu sou aqui de Anchieta. Nasci em Campinho, que é a região norte também aqui do Rio de Janeiro. Todos esses lugares são a periferia do Rio de Janeiro, subúrbio carioca, né, mais conhecido. E os meus pais também são dessa região. Eu morei por um tempo em Realengo e com mais ou menos uns 3 ou 4 anos eu vim para Anchieta, onde estou até hoje. Então, a minha vivência toda nesses bairros de periferia, esses bairros de subúrbio, né, tenho essa proximidade com esses locais. E você também é professora, se formou educadora e trabalha com educação artística, né? É isso? Exatamente. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou formada em licenciatura em educação artística e hoje atuo, né, como professora da educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Trabalho, né, na região norte mesmo do Rio e na Baixada Fluminense. E eu trago muito dessa vivência do meu lugar, né, para as minhas aulas também. E também sou formada em paisagismo, também faz todo sentido para entender o meu trabalho, né? Minha primeira formação é em paisagismo, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e posteriormente fiz a licenciatura. Então tá tudo interligado. E há quanto tempo você está dando aula? Eu dou aula há mais ou menos uns quase 3 anos, que a minha formação, eu me formei em 2018. Atuo já na parte da educação, já tem um tempo, participava dos corais de igreja, ensinava canto coral para as crianças, né, a parte da música. Me envolvi bastante com essa parte da música, mas acabei entrando mais a fundo na educação, na parte visual, né, de arte visual mesmo. Interessante. Então, a música teve um papel também. E a música, nesse caso, você falou aqui de coral, tem a ver com algum contato com igreja? Eu não entendi muito bem nesse sentido. Isso, eu comecei, na verdade, a cantar, né, a gostar de música, assim, por conta de coral de igreja mesmo, de uma igreja católica, próxima à minha residência, e aí comecei a fazer canto. Eu comecei a participar desses corais, para me envolver, né, bastante com isso. Aí estudei um tempo música e aí comecei a ensinar as crianças da minha região. Aí começou a minha paixão pela educação e fui indo e cheguei dentro da sala de aula. Legal, entendi. Essa é uma informação oculta, né? A gente vê o lado artístico, você divulga que é professora de artes também, mas essa história da relação com a música é nova aqui nas informações que eu pesquisei sobre você. Eu queria saber o seguinte, como foi a sua evolução no desenho? Você começou desenhando com que tipo de linguagem? Porque aquarela é difícil, né? Aquarela exige muita experimentação. Como foi esse processo até chegar na aquarela? Desde criança, assim, eu gosto muito de desenhar, né? Sempre no grafite. Eu comecei no grafite, no desenho, nem foi na pintura. E comecei esse processo do desenho. Minha mãe tem muito a ver com isso, porque ela estimulou muito esse desenho desde a infância, essas experimentações.
E aí eu fui pro lápis de cor, né? Porque era um acesso, tinha um acesso maior a material, né? O lápis de cor era um acesso melhor, porque a tinta ainda era muito cara. E aí, durante a graduação, que eu comecei a experimentar aquarela. E por incrível que pareça, a aquarela sempre foi um tormento para mim. Nas 2 graduações eu tinha disciplina de aquarela. Por 2 vezes, vou falar isso no podcast, mas por 2 vezes eu fiquei reprovada na disciplina. Não conseguia atingir entender como funcionava, como você diz, ela é uma experimentação e você precisa se jogar, né, nela. Você precisa aceitar que ela vai fazer o caminho dela, né? Então a aquarela foi esse processo que eu passei primeiro pelo desenho, depois pelo lápis de cor. Cheguei a experimentar bastante o giz oleoso, aquele giz pastel oleoso, mas acabei me debruçando sobre a aquarela. E grande parte desse processo foi uma professora chamada Lourdes Barreto, que ela não desistiu de mim, né? Ela viu um potencial da aquarela em mim e ela sempre insistia para que eu fizesse os processos, que eu não desistisse da disciplina, né? E ficou ali no meu pé mesmo, né? Bastante. E fui experimentando. Aí ela percebeu, né, que eu tinha um apego maior pelas plantas. Eu sempre gostei muito de planta, né? Até porque eu fiz paisagismo. E aí ela, né, sugeriu que eu experimentasse através das plantas. Primeiro começasse por aí. E aí fui desenvolvendo até hoje, né? E me debruçando também sobre outros parâmetros das plantas, enfim. Na verdade, estou num processo ainda, né? Podemos dizer assim. Entendo. Não, mas você acredita, você ainda cogita, porque existe um nível de experimentação grande na sua linguagem, que acabou caindo para misturar algo original demais, que é misturar colagem e aquarela. Assim, você se vê... A minha pergunta era, né, como surgiu essa mistura da colagem com a aquarela? Mas eu já emendo uma outra pergunta junto. Você se vê adicionando outra técnica do passado, uma volta? Mas vamos falar de como chegou nessa história da colagem e aquarela. A colagem e aquarela. Então, como começou? Eu só experimentava aquarela, né? Só aquarela. Aí, no ano de 2020, ano passado, me vi dentro de uma pandemia, né? E por ter asma, eu fiquei um pouco... Os primeiros meses foi meio complicado, porque o medo de sair de casa, né? Tudo isso, a gente não entendia ainda a doença. E aí... começaram também os cursos, né, online e tudo mais. E eu tava sem material suficiente para fazer várias aquarelas. E aí eu comecei a pensar em possibilidades com o material que eu tinha naquele momento. Como eu moro numa região distante dos grandes centros, é difícil a gente comprar sem precisar retirar nos correios, né? E daí eu comecei a pensar, e teve um curso da Usina de Valores que era de colagem, com a Gil Viana, que é uma das maiores colagistas aqui do Brasil, né? Ela é do Maranhão, e aí eu fiz uma oficina com ela, e ela propôs, né? Que tal você tentar pensar aí numa possibilidade de usar suas aquarelas que já estão pintadas em colagem digital? Né? Seria uma possibilidade, você vai trabalhar com essa montagem e tudo mais. E como eu tenho a formação também, né, dessa parte mais gráfica, devido a mesmo a formação nas 2 graduações, eu comecei a utilizar esses programas de edição pensando nessas possibilidades. Então a minha parte da colagem, ela vem a partir de uma necessidade de recriar, né, por conta de falta de material mesmo, de falta de possibilidade aí de conseguir, né, material nesses primeiros meses de pandemia. Então foi assim que surgiu. Então não tem tanto tempo, né? Eu comecei a experimentar colagem digital em 2020, início de 2020. Com a colagem você acredita que você acabou entrando bastante nessa história do urbano, do simbólico, porque assim, você vê que com a colagem ela traz uma espécie de figuras do suburbano, figuras que
a gente pode falar do mundo contemporâneo, e a aquarela, ela sempre navega mais por, não é uma regra, mas ela acaba navegando pelo floral, pela representação da natureza. Você acha que essa entrada a pergunta é, você acha que essa entrada da colagem na sua linguagem veio para ficar? Nesse sentido, você vai mantê-la? Ou você acredita que, na verdade, agora a aquarela, ou você como artista, deve navegar ainda mais nessa mistura do urbano, do suburbano, dos elementos femininos com a aquarela? Como você vê isso? Então, eu acho que sempre vai ter uma experimentação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar diversas coisas, assim. Eu acho que eu não falei isso também, várias revelações no podcast. Eu fiz bonecos por muito tempo, bonecos de tecido, né? Então já passei pela costura também. E aí, já passei pela costura. Fiquei uns 4 anos, eu acho, costurando boneco, né? E então a experimentação para mim sempre vai existir. Hoje eu me vejo trabalhando com essa temática da colagem, né? Até porque eu acho que eu preciso ainda desdobrar ela, tá? Mas não sei se ela vai ser um tema e vai ser uma técnica para além, assim, né? Me vejo hoje também pensando numa possibilidade tridimensional, né? Desse mesmo tema do subúrbio, desse mesmo tema que faz parte do meu cotidiano. Eu gosto muito de mostrar o lugar que eu moro através de um afeto, porque a gente sempre mostra o nosso espaço, né? Sempre aparece como um lugar violento, um lugar de dormitório, que as pessoas só dormem, mas aqui tem, né, produções incríveis, pessoas muito bacanas, temos simbologias muito bacanas, então eu gosto de trabalhar essa temática voltada para isso, para mostrar esse lado também, podemos dizer, bom, entre aspas, né, desse espaço, né? E assim, o subúrbio entrou no meu trabalho também, não só por isso, né? Como eu disse, eu sou paisagista também, e eu trabalhei por muito tempo na região nobre da cidade, né? Que é a zona sul do Rio de Janeiro, né? Copacabana, Ipanema, o pessoal sempre escuta falar no Rio de Janeiro nesses espaços. E aí, a partir de um comentário sobre as vegetações de um projeto, eu comecei a pensar sobre essa relação das plantas e os espaços, porque cheguei a escutar que algumas certas plantas que eu tinha escolhido era planta de pobre, exatamente nesse jeito, né? A pessoa falou desse jeito, e aí eu fiquei pensando, o que seriam essas plantas de pobre, né? Então, são as plantas comuns dos quintais, né? Do quintal da minha avó, quintal dos meus vizinhos, e comecei a pesquisar teoricamente, ainda não tinha uma relação plástica, né, sobre isso. E aí acabei deixando de lado essa parte teórica, e quando pensei nessa colagem, a partir dessas oficinas, comecei a voltar a trazer essas ideias aí dessas plantas de quintal. Daí surgiu, né, esse tema mais suburbano. Porque antes eu já trabalhava com planta, corpo feminino, né, mas ainda não tinha entrado nesse universo aí do subúrbio do Rio de Janeiro. Isso tem alguma relação com as cores que você escolhe para as aquarelas? Porque existe isso que eu acho muito marcante e muito maduro, quando a gente um sinal de que existe uma certa maturidade, pelo menos no artista, quando tem uma fase onde você bate pelo menos nas obras dele e você identifica um conceito, né? E assim, dá para ver, por exemplo, uma prevalência de um roxo na maioria das obras, a forma redonda, assim, eu vejo muito frequente nessas obras com colagem que você divulga no Instagram. Assim, tem alguma relação com esse estudo que você fez, ou essa paleta de cores é na verdade uma preferência ou é determinada por outra razão? Então, a paleta de cores, eu sou uma pessoa muito color, né? Podemos dizer assim.
é mais um gosto pessoal, podemos dizer assim. Eu tenho essa proximidade com as cores quentes desde sempre. Sempre para escolher cores para pintar, eu sempre escolhia nessa paleta mais quente, né? E os círculos, eu gosto muito do ciclo, né? Eu acho que a gente se encontra nos ciclos. Os ciclos, eles estão ali acontecendo, então eu sempre gostei dessa coisa muito do universo, né? Dos planetas. Foi até onde eu comecei a pensar a aquarela e comecei a pensar nessa questão do círculo a partir das manchas que se formavam nos meus trabalhos. Foi quando eu aceitei que a aquarela, eu nunca ia dominar 100% aquela aquarela, né? Ela ia finalizar da maneira que aquela água fosse discorrer naquele papel. Então, acabou que o círculo, ele começou a fazer sentido, né, nesse meu processo de aceitação, né, da técnica. Porque para eu chegar na aquarela que eu tenho hoje, eu precisei aceitar que ela funciona daquela maneira. Eu sou uma pessoa que extremamente gosto de controlar as coisas. Eu sou uma pessoa, não posso dizer que eu sou controladora, mas eu gosto de ter tudo ali, né, organizado, que funcione daquele jeito, né? E a aquarela me mostrou que não é bem assim que funciona, né? A gente não pode controlar tudo. E aí os círculos, eles foram ali o pontapé inicial para eu aceitar melhor, né? Que não dá para dominar, tudo tá dentro de um ciclo, tudo tá dentro, né, de um grande universo aí. Mesmo gostos pessoais, eu gosto muito das cores quentes. À toa que quando coloco azuis, verdes mais, né, pastéis, assim, eu fico um pouco incomodada visualmente. Eu gosto, por gosto mesmo, as cores. Entendi. Eu tenho uma questão aqui. Você falou um pouco do conceito, né? Na verdade, a palavra não é conceito. Você explicou o contexto das obras, como o seu mundo, né, te inspirou, como os seus estudos, como a sua vivência inspiraram a criação, até como os recursos influenciaram a capacidade de produção. Assim, mas eu gostaria de saber um pouco mais intimamente. Você tem umas obras muito interessantes, como acho que é um bondinho ou um metrô, não sei se é um metrô azul que está saindo de uma obra, eu não lembro qual que é um bondinho azul, não tem um bom trenzinho azul saindo de uma obra sua no meio? É um trem, é a Supervia aqui no Rio de Janeiro. É o trem que liga a Baixada Fluminense, a Zona Oeste, à região central do Rio de Janeiro. Todos os trens saem, né, dos seus locais, tanto Baixada como Zona Norte e Zona Oeste, e chegam à região central do Rio de Janeiro. Todos eles chegam. Ali é o trem da Supervia. Então, isso, quando eu olho suas obras, eu me pergunto se tem alguma história mais íntima com essas escolhas, né? E nesse sentido que eu pergunto, quando você escolheu o símbolo, você pensou esteticamente, você pensou num plano mais macro, ou você tem uma relação com esses ícones escolhidos para as obras? Então, esse especialmente, né, do subúrbio aí que tem o trem da Supervia, foi pensando mesmo nesse espaço. Mais do que estético, né? Porque o trem, ele nos leva até a região central da cidade e ele é lá que as pessoas normalmente se encontram, né? Então eu pensei no trem como uma forma que carrega vidas ali, carrega histórias, carrega memórias. E tinha muito tempo que eu não pegava trem, né? Por conta da própria pandemia, eu passei a trabalhar home office, né, dando aula de maneira remota, então eu não pegava mais o trem, porque o trem é o meu transporte hoje, para que eu chegue nas escolas, né? E daí deu uma saudade, né? Deu uma saudade de pegar trem, apesar de ser um caos. Provavelmente quem escuta isso aí já viu notícias sobre a Supervia, não funciona, tem muitos problemas, né? Mas ao mesmo tempo me fez lembrar de várias histórias nesses trajetos. Eu sempre gostei de pegar o trem para escutar as pessoas conversando. Então, era lá uma vizinha contando para outra de uma determinada receita. Fulano jogando baralho com outro. Então, eles descem, né, da região da Baixada até o centro da cidade ali, fazendo
jogo, brincando, pessoas que já sabem onde a outra vai descer e já levanta para aquela pessoa sentar. Enfim, era uma troca muito interessante, apesar do caos que a gente vê todo dia dentro dos transportes públicos. Ao mesmo tempo, elas trazem muitas histórias interessantíssimas. Conheci várias pessoas dentro do trem, tenho amigos até hoje, agora fora do trem, que eu conheci dentro desse espaço, conheci história, então sempre reparando muito nisso. Então, quando eu fiz essa obra, eu pensei muito nessa relação do espaço a partir, né, do contar a história das pessoas, né? Conhecer essas pessoas, mostrar que para além daquela latona velha lá, né? Existem muitas coisas acontecendo. O interessante é que esse trem, ele também está em outra obra muito boa que você fez, que é Mãos ao Alto, que parece inclusive uma imagem santa, e o trenzinho está ali também. E essa obra Mãos ao Alto, ela é muito complexa do ponto de vista de interpretação, porque traz tanta coisa de referência, né? Eu queria que você falasse um pouco dela. Como surgiu essa ideia? Fiz a partir de uma proposição da professora da mentoria, que ela queria que a gente trouxesse algo que estivesse dentro da gente. Essa foi a proposta dela principal. E daí eu comecei a pensar nessas simbologias, né? Esse dia a dia, esse cotidiano, até porque a mentoria falava muito da questão da periferia, né? Foram poéticas periféricas do Rio de Janeiro, e comecei a pensar nessa proteção, né? A gente que mora nessa região é protegido uns pelos outros, assim. Eu brinco até que no trem, por exemplo, se você passar mal no trem, sempre vai ter alguém que vai te acompanhar ali até o final, enfim. E normalmente é uma mulher, né? Isso veio na minha cabeça por conta de algumas situações que já passei dentro desses espaços. E aí eu trouxe essa mulher de mãos ao alto, né? Como se fosse a abençoar, mas ao mesmo tempo a gente sempre tá com mãos ao alto quando a gente mora nessas regiões, né? A gente sempre tá sendo visado ali, então tem os dois lados, né? Essa mão ao alto de proteção, essa mão ao alto é a partir do olhar das elites, né? Então a gente sempre tem que estar ligado, a gente tem que estar sendo vigiado, essa sensação. Aí eu trouxe, né, a favela, porque é onde, né, a gente tem, né, no nosso entorno, e trouxe o trem, né, porque o trem carrega todo mundo, né, carrega todas essas histórias, carrega todas essas relações. Aí nessa obra também eu trabalho com os meninos jogando bola, que é muito comum perto da estação de trem, terem sempre os meninos ali jogando bola, né? Então trouxe várias temáticas para essa obra. Então, que também esses meninos, essa mãe amamentando também, além de estar sendo protegida, ela também está sendo sempre olhada, sempre vigiada. Então, basicamente, é uma obra um pouco complexa, assim. Nesse dia eu não lembro nem como eu comecei, de verdade. Mas ela foi uma obra muito intuitiva, a princípio, e depois ela foi se desdobrando. Eu considero essa obra aqui, olhando o seu trabalho todo, ele tem uma genialidade para representar essa sequência toda aqui, porque tem recortes e colagens e misturando aquarela, né, no recorte, então é uma complexidade muito legal de várias dimensões a observar essa obra, né? E assim, eu queria partir um pouco para influências. Você falou do ambiente, mas influências no sentido de artistas, livros, música, coisas que talvez te marcaram muito, talvez não influenciaram de modo direto, mas influenciaram quem você é. Artes, livro, música, filme, a cidade, cantos da cidade. Você falou no começo de alguns cantos da cidade, mas não citou ainda alguns artistas, ou você falou da música. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Então, música
eu sempre gostei muito de música, né? A música sempre me influencia. Eu gosto muito do samba, né? O samba, ele é uma temática, assim, que sempre me atraiu, sempre gostei, gosto de cantar também. E ele tem essa relação, né, com a minha proposta de como artista visual. Uma das artistas da música que super me influenciam, assim, no cantar e na produção também, né, artística, porque ela traz essa temática, é a Teresa Cristina, ela é aqui do Rio de Janeiro também. E em relação a outros artistas visuais, assim, tem várias inspirações, mas eu posso colocar aí uma das primeiras artistas que foram essenciais, assim, para eu começar. Uma delas é a Beatriz Milhazes, que ela vem com uma temática dos círculos, ela vem com uma temática das cores, ela é muito vibrante, ela é uma artista muito vibrante, né? Mas eu tenho também artistas como a Lourdes Barreto, que foi minha professora de pintura na graduação. Nossa, tem tantos artistas que eu poderia citar, mas tem a Gilviana também, que vai trabalhar com a colagem, vai trazer a temática da periferia para a colagem também, que super me inspira, assim. Tem uma colega, né, de trabalho mesmo, de parceria aí, que traz também essa temática do urbano, que é a Milena Araújo. Ela trabalha muito com a relação do trânsito. Ela estudou comigo, ela fez faculdade comigo, e ela trabalha muito com sobreposição de imagem, com a temática do transporte público. Nossa, eu ficaria aqui horas e horas falando de artistas. Não posso esquecer também da minha primeira curadora, né, que acreditou no meu trabalho, que foi a Silvia Schiavone. Ela foi essencial, assim. Eu a conheci num curso sobre outras histórias da arte, onde ela fazia apontamentos sobre a história da arte de pessoas da periferia, né? Contar a história da arte a partir, né, de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres da Baixada Fluminense. Então eu fiz um curso com ela já em 2018. Isso, 2018 foi quando eu a conheci, e ela foi a primeira pessoa, assim, a acreditar que eu tinha um potencial de expor o meu trabalho. Até o momento eu pintava, sempre pintei. Eu entrei na universidade em 2010, né? Então, mas assim, nunca tinha pensado na possibilidade, né, de levar esse meu trabalho para além. Então, assim, a Silvia, ela foi uma pessoa que acreditou no meu trabalho, me convidou para expor no Tipografia, que fica na Gamboa, e daí para frente o negócio começou a desenrolar. Legal, que bom que surgiu esse estímulo. Eu acompanhei também aqui, dei uma olhada nos projetos recentes que você participou, e eu vi a importância de um dos projetos que foi Artistas Latinas. Foi isso, acho que foi um grupo foi um projeto Sim. do governo, na verdade, né, para estimular mais a presença feminina na produção. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como foi a sua participação, como ele foi executado. Sim. A Artista Latina foi uma mentoria que surgiu a partir da Lei Aldir Blanc. O coletivo, né, já existia das artistas latinas, e eles ganharam, né, dessa lei, né? Então eles tiveram um fomento financeiro para criar essa mentoria. Aí a mentoria aconteceu durante 3 meses, foram 30 artistas escolhidas, né, selecionadas, teve um edital para participar, e foram 30 artistas selecionadas, onde participamos por 3 meses de aulas, 2 vezes na semana, teóricas, aulas práticas, tudo isso, né, de maneira remota, mas tínhamos duas professoras, a Isabel Carvalho e a Andréia, e tínhamos o curador, que foi o Paulo. Então eles propunham, né, assim, várias temáticas dentro, claro, da periferia, dentro da questão da mulher, e findou, né, na exposição online,
e dessa exposição online fomos convidados a expor presencialmente no Paço Imperial, que é um espaço aqui legitimado de arte no Rio de Janeiro. E foi muito interessante porque ali, né, apesar de eu ter participado de exposição aqui no Rio, né, lá na Gamboa, já vendia os meus trabalhos e tudo mais, só nas artes latinas que eu comecei a me perceber, nossa, eu acho que eu sou artista. E aí, é tipo isso, a gente é muito engraçado isso. Porque eu já tinha essa proximidade com a arte, já vendia o meu trabalho, mas ainda não tinha me visto como artista profissional. E a arte latina foi essencial, assim, na pessoa do Paulo. Hoje eu agradeço muito o Paulo, né, por ele também ter acreditado no meu trabalho. Ele até hoje, ele me acompanha como curador, me estimulando mesmo a questão da produção, né, questionando algumas coisas. Ele é uma das pessoas, né, que tem me estimulado mais a fazer uma coisa tridimensional. Ele acha que eu posso sair do bidimensional. Então a gente vem trabalhando essa questão também, né, de mudar a técnica. Isso é um pouco da colagem, né, e acabar mudando, indo para uma outra vertente, né, sem abandonar a minha temática. Então, assim, a arte latina foi algo extremamente importante para a questão profissional, mas mais da minha pessoa, não das pessoas de fora, né? As pessoas já me viam como artista profissional, mas eu não tinha me percebido ainda. Então foi muito bacana, fora que teve aulas, né, voltadas até para a própria comercialização do nosso trabalho. Que até o momento a gente estava muito ainda naquela de expor o trabalho, pensando naquele campo da ideia, e também teve o lado comercial, né, porque a gente precisa também, porque ser artista é trabalho, né, é profissão também, assim como qualquer outra, né? Então isso também foi super importante dentro da Artes Latinas. E esse projeto vai seguir ou vai ter uma nova edição para esse ano, ou para o ano que vem? É um bom projeto, né? Sim, o Artes Latina, ele é um espaço, né, de conteúdo, não só de disposição, de mentoria, mas também é um espaço de conteúdo, é um espaço de educação, né, que tem um site onde tem todas as informações de artistas do Brasil e da América Latina. Então eles também trabalham com outras possibilidades, e a gente permanece em grupo, né? Existe uma possibilidade de novas exposições a partir, né, do que a gente fez, né, em 2021, que foi, né, os 2 anos. Acabou final do 2020, o início de 2021, e a possibilidade, sim. Porém, eles pensam também em abrir essa mentoria para outras artistas além da gente, né, que já participou. Então, essa mentoria que eu participei, é muito possível que ela se realize novamente, mas com artistas novas, artistas que estão começando também, assim como a gente. E a gente vai desdobrar o nosso trabalho que foi feito em outras possibilidades. Mas a gente continua se reunindo, se encontrando. O Paulo, ele faz uma análise crítica sobre o meu trabalho, ele me acompanha, né? A gente vai ficar aí 6 meses ele me acompanhando como artista, analisando meu portfólio, minhas produções, dando ali informações teóricas nessa parte para ler texto, porque não é só pintar e desenhar, né? A gente precisa se embasar teoricamente e tal. E acredito que vão sair mais coisas bacanas aí dos artistas latinos. Um capítulo recente também legal para você, acho que foi a exposição Poéticas Femininas na Periferia. Tem muito a ver com você isso. Praticamente foi feito, parece que, para o seu trabalho. Eu queria que você falasse desse capítulo também, dessa exposição. Foi uma emoção muito grande expor num espaço, né, legitimado de arte, extremamente voltado para as elites, e ocupar esse espaço, assim, eu cheguei a demorar a acreditar, né, e foi um passo super importante
né? A exposição, ela saiu, né? Ela foi um desdobramento da mentoria das artes de gelatina, então foi pensado para esse público mesmo da periferia, essas mulheres, né, do subúrbio, essas mulheres da Baixada Fluminense, e foi um capítulo muito importante porque ainda não tinha participado de uma exposição num espaço tão importante, tão conhecido, e foi um pontapé maior aí, que ainda estou digerindo, podemos dizer assim, porque até hoje as pessoas me procuram, falam, né, como se reconheceram nesses trabalhos, como viram que o subúrbio pode ser lindo, né? O subúrbio pode ser poético, o subúrbio tem memórias. Então, assim, ainda está sendo muito louco ainda. Eu nem consigo ainda mensurar, né, aonde cheguei depois dessa exposição. Que obras você colocou nessa exposição, para a gente saber? Foi o tema subúrbio mesmo, Vidas Suburbanas e Santo Subúrbio. Ah, legal. Bom, e eu gostaria de saber quais são os seus planos futuros, né? Como você está falando, que provavelmente não sabe se vai se apegar tanto a esse conceito de produção, você é muito experimental na criação, mas se você, eu digo, nos próximos trabalhos, você já está trabalhando com alguma coisa conceitualmente nova, está visualizando algo, ou você não está visualizando nada, mas tem algum projeto aí na direção, alguma exposição? Nesse sentido, quais são o que vem pela frente? Então, eu pretendo permanecer na temática, né, das plantas, dos círculos, porque sou apegada a esse trabalho e acho que tem tudo a ver com a minha personalidade, tem tudo a ver com as minhas pesquisas. Eu pretendo ir, né, para esse lado mais tridimensional, mas o meu novo projeto agora vai ser um grande mural de 3,5 metros por 5. É a primeira vez que eu pinto numa dimensão tão grande, numa técnica também que não é aquarela, eu vou para acrílica, e eu vou trabalhar, né, com a mesma ideia, né, que eu costumo trazer para as minhas obras. Só que é surpresa, né, o tema de fato que vai rolar nesse trabalho. Nossa, vai acontecer em Jacarepaguá. Sim, 3,5 metros por 5. 3,5 metros por 5. É gigante. Nunca fiz, vai ser a primeira vez que trabalho em altura, mantendo essa linguagem. Nossa, que desafio, né? Vai ser um desafio. Primeira vez que trabalho em altura, vou subir em andaime, né? Vou ter que trabalhar em cima de andaime. Vou contar com o auxílio do meu pai. Meu pai vai ser meu assistente. Meu pai também é dessa área artística. Meu pai é marceneiro, entende dessa parte, né, de pintura e tudo mais. E ele vai estar comigo nesse projeto gigante aí, né, como meu assistente. Começa dia 6 de novembro e a entrega é dia 19 de novembro. Então, nossa, são 13 dias aí intensos de produção. Espetacular esse projeto. Mas em termos de exposição, você tem algo ou, na verdade, depois disso não sabe ainda muito bem? Ainda não sei muito bem. Estou participando de dois editais de exposição. Um dos Suburbanidades, que vai acontecer no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea aqui do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, na cidade de Niterói. E estou participando de outro aqui na cidade do Rio de Janeiro também, de uma galeria. Então, como ainda não saiu o resultado, né, ainda não sei como serão as exposições daqui para frente. A princípio, né, a arte minha nova será lá em Jacarepaguá, num grande mural. Que legal. Bom, acho que era isso, né? A gente tá... Eu tô muito feliz de ter te convidado, porque eu gosto muito da sua obra, da sua produção, acho muito original esse turbilhão de referências que você tem, mistura com aquarela, com recortes, né? Acho muito original.
Muito obrigado por aceitar participar desse podcast. Desculpa as interrupções, né? Porque ainda estamos experimentando a melhor forma de gravar, mas agradeço muito e acho que foi muito válido. Eu agradeço muitíssimo, muito obrigada mesmo. É muito bom, né, ter essa parceria, assim, as impressões sempre maravilhosas do meu trabalho. E eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade. Tá bom. Então, até uma próxima e a gente segue se falando. Agradeço também a quem está escutando os podcasts. Este foi o primeiro podcast com uma pintora. Os outros podcasts são do conceito de convites. Na verdade, convidamos fotógrafos nos outros podcasts, mas agora a gente vai trazer bastante ilustrador e pintor. Bom, Monique, muito obrigado. Um abraço a todos também. Valeu!